Muito boa noite de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus queridos familiares, todos vocês aí são queridos, né? Eu falo queridos familiares porque são mais próximos a mim, mas todos são queridos aí, tá bem? De verdade. Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo, né? A nossa caminhada aqui sobre a palavra de Deus, com 40 lições essenciais para a vida cristã. Agora nós já estamos na lição 6, isso na parte 2, olha que legal, estamos aí caminhando, graças a Deus, aprendendo um pouquinho, né? E, como eu disse, todas essas lições têm relação com a igreja. Então, a lição 6 é a igreja como habitação de Deus no Espírito, né? Além de família ou casa, a igreja é também a habitação de Deus, o seu lar. O lar de uma pessoa é o lugar em que ele se sente mais à vontade para ser quem é e expressar o que é. Quer conhecer alguém? Conviva com ele em sua casa. O mesmo ocorre com Deus na igreja. Ela é a manifestação de Deus na carne. 1 Timóteo 3,16. Deus quer que a igreja seja o lugar em que ele se sinta à vontade para se manifestar plenamente. Tudo que ele é, tem, está fazendo e quer obter, deve se expressar na igreja. A igreja como habitação de Deus no Espírito. O fundamento e o material da edificação da habitação de Deus. Está lá em Efésios 2, 20 e 22. Como habitação de Deus no Espírito, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é a revelação de Cristo, a rocha, sobre a qual o Senhor edificaria a sua igreja. Mateus 16, 17 e 18. O ensinamento dos apóstolos é a revelação que eles receberam e transmitiram, e a igreja é edificada sobre essa revelação. 1 Coríntios 3, 10. Uma vez que o fundamento da edificação já foi lançado pelos apóstolos, cabe aos crentes edificar sobre ele. Contudo, o material da edificação deve ser o próprio Deus triuno, que é representado pelo ouro, que tipifica o Pai, a prata, que tipifica o Filho, e as pedras preciosas, que tipificam o Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 12, 13. Cristo é tudo na edificação. Efésios 1, 10, Efésios 2, 20. O Senhor Jesus é a pedra viva e os crentes são pedras vivas, que estão sendo edificados casa espiritual por Deus e para Deus. 1 Pedro 2,5. O Senhor Jesus é o fundamento, a pedra angular e a pedra de remate no edifício de Deus, que representa a solidez, a estabilidade, o começo e o fim da edificação da igreja em Cristo. 1 Coríntios 3, 11. 1 Pedro 2, de 5 a 8. Zacarias 4, versículo 7. Aqui está falando do versículo 7. A edificação ocorre pelo crescimento em vida dos crentes, como pedras vivas. Efésios 2, 21. Todo edifício é unido por meio de Cristo. Sem ele não há edificação. Se cada um pensa e age como bem lhe parece, a casa não pode ser edificada. A edificação da igreja ocorre pelo crescimento em vida de cada crente, e não pelo entendimento humano de ter uma pedra ou um tijolo colocado sobre o outro. Cristo está fazendo morada em nós. Efésios 3, 16 e 17. Nosso coração é a habitação de Deus, que inclui a nossa alma, que tem mente, vontade e emoção, mais a consciência, que é uma parte do espírito. O significado de habitar no grego é fazer morada permanente. Assim, Cristo deseja dominar todas as partes da nossa alma e a consciência, levando-nos a estar arraigados e alicerçados em amor. À medida que nos aprofundamos em Cristo, podemos compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do incompreensível amor de Cristo, que é imensurável e indescritível. Quando o Senhor habita nos crentes e os enche dele mesmo, Cristo, como Rei do reino dos céus,
traz seu governo para a terra, a fim de governar plenamente sobre nós e por meio de nós. O conteúdo da igreja e a edificação, tendo Cristo como vida. Mateus 13:3, 1 Coríntios 3, de 6 a 7, 1 Pedro 1, 23, 1 Pedro 2, 2 e o 5, Efésios 2, 21, Efésios 4, 15 e 16. O conteúdo da igreja é Cristo, como vida para os crentes. Ele não apenas está no meio da igreja, mas é vida para os santos, como conteúdo da igreja. A vida jamais pode estar separada do Espírito. O Espírito é a realidade da vida e é a própria vida. E Cristo é o Espírito que dá vida em nosso espírito. João 6,63, 1 Coríntios 6,17, 1 Coríntios 15,45, 2 Coríntios 3, 6. A igreja não é um lugar para educação ou correção de pessoas, mas é o meio para Deus colocar Cristo como vida no homem, tal como o Senhor Jesus veio semeando a si mesmo no meio, no homem, como a semente da vida. Mateus 13:13, 1 Coríntios 3:6. A vida não pode ser definida, mas pode ser experimentada. Tudo que se relaciona com a vida cresce de maneira estável, embora vagarosa. Portanto, na igreja necessitamos do verdadeiro crescimento em vida e não de coisas humanas, fabricadas e feitas rapidamente, sem estabilidade e que não duram para sempre. A edificação é feita em amor. Efésios 4:16, 1 Coríntios 8:1, 1 Coríntios 13, de 1 a 13. O amor é o caminho sobremodo excelente para a edificação e é o próprio Cristo. Tudo que precisamos para a edificação da igreja é Deus em Cristo expresso em amor, que é o fluir da vida divina. Então nós vamos ler alguns versículos agora, né, galera? Ok? Cristo está fazendo morada em nós. Efésios 3, 16 e 17, tá bom? Efésios 3, 16 e 17. Vamos começar lendo Zacarias 4, 7, que foi indicado, a gente não leu ainda, né, do Velho Testamento. Vamos ler Zacarias 4, 7 primeiro, depois a gente vai para Efésios. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Essa pedra de remate é Cristo. Ok? Efésios 3, versículos 16 e 17, né? Vamos lá? Aqui fala o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Eu vou ler o 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Rico, né? Muito rico. Vamos ler aquela parte que fala da perspectiva do crescimento de vida, que a gente é pedra viva. Efésios 2, 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É a parte aqui, né? Efésios 2, 21 e 22. Agora vamos ler Mateus 13, 3. Mateus 13, versículo 3. Aqui diz o seguinte: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. O conteúdo da igreja agora, né? 1 Coríntios 3, 6 e 7. 1 Coríntios 3, 6 e 7.
Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Para ninguém achar que a obra é humana, né? Isso é muito rico, né? E vamos falar da edificação feita em amor, aí a gente termina essa lição, acho que já dá, né? Vamos ler 1 Coríntios 6,17 primeiro, né? Bom, esse versículo é rico. 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Rico, né? Efésios 4,16. Efésios 4,16. Aqui diz o seguinte: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que rico. Essa edificação da igreja ocorre com o tanto de Cristo que cada um tem. Aí ele vai transformando, ele é a pedra, vai transformando a gente em pedras preciosas. Vai nos moldando, nos conformando a ele, nos ensinando a amar. A gente vai terminar essa lição lendo 1 Coríntios 13, de 1 a 13, tá? Vamos ler agora 1 Coríntios 8, 1, e aí a gente vai para o 13 e termina, né? 1 Coríntios 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, mas o saber ensoberbece e o amor edifica. Olha que rico. E agora vamos fechar lendo 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Que o amor de Deus possa tocar o coração de todos nós. Estamos aqui falando dele, essa mensagem rica, maravilhosa, essa mensagem de esperança, de amor e de fé, mensagem de paz, de bondade, longanimidade, perdão, tolerância, paciência e por aí vai, né? Tantas virtudes que o homem é capaz de praticar com a ajuda e auxílio de Deus. Ele pode fazer sozinho? Pode. Mas ele vai se orgulhar, ele vai se ensoberbecer, ele vai sofrer, porque aí ele vai fazer no esforço natural dele. É possível a gente fazer isso entregando realmente o nosso ser a Deus. De verdade. Não para uma religião, mas uma busca por uma espiritualidade genuína. É uma mudança de mente, uma mudança de maneira de pensar. Que Deus abençoe a todos.